A essa altura do campeonato você já deve ter ouvido falar a respeito do golpe do falso advogado, mas caso você ainda não tenha visto isso, saiba que atualmente no Brasil um dos golpes que mais cresce por aí online são pessoas se passando por advogados que foram contratados de fato por alguém, estão atuando em algum processo, mas esses golpistas se passam por esse advogado para tentar de alguma forma tirar dinheiro desses clientes que estão imaginando que estão sendo atendidos pelos advogados que eles contrataram. E esses golpistas normalmente se utilizam de métodos que são muito convincentes. E se você não estiver muito esperto, você realmente pode cair. Pois bem, nesse vídeo aqui eu quero te ensinar a identificar os sinais que eles dão de que aquilo é um golpe e o que fazer para você poder se defender. Vem comigo. Então, como é que eles fazem para tentar aplicar esses golpes? Vou te explicar. Primeiramente, a gente precisa entender que a maioria dos processos no Brasil, tirando os que não estão em segredo de justiça, são processos públicos. E qualquer pessoa com dados simples de outra pessoa, ela consegue ver se existe um processo no nome de alguém ou não. Plataformas como o Jus Brasil, por exemplo, você consegue jogar o nome completo ou o CPF de alguém e descobrir se existe um processo no qual aquela pessoa é parte, sendo o autor ou o réu. Mas mesmo que você não queira consultar a partir de ferramentas de busca, como o Jus Brasil que eu citei, no próprio PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, é possível também consultar a partir do nome completo, CPF ou número do processo. Simplesmente apenas com o CPF é possível ver em cada estado do Brasil se aquela pessoa tem um processo ou não que é público. E esses dados das pessoas estão espalhados por aí, né, em banco de dados públicos e privados. A gente sabe que hoje em dia os nossos dados estão assim, ao léu na internet. Então qualquer pessoa consegue com facilidade o CPF de outra pessoa e consegue consultar facilmente para ver se existe o processo no nome de alguém. E esses golpistas agem de duas formas: ou eles hackeiam, né, as senhas de advogados com ABs ativas que têm acesso ao processo judicial eletrônico ou plataformas correspondentes a essas nos estados que não usam o PJE, ou mesmo eles contratam ou pedem para algum advogado consultar essas informações e pedem para mandar os dados do processo. Então, ou eles hackeiam as senhas de alguns advogados, ou mesmo os advogados são partícipes nessas abordagens, o que é mais triste ainda. Beleza, a gente já entendeu como é que eles conseguem essas informações. Agora eu quero te ensinar a identificar os sinais de que você está sendo aliciado por um golpista. Vamos lá. O primeiro sinal de alerta é o número do telefone, porque sim, normalmente eles vão entrar em contato com você a partir de mensagens de texto, normalmente no WhatsApp, que é o aplicativo mais famoso no Brasil. Eles não vão fazer ligação porque você vai reconhecer que a voz é diferente, então por mensagem eles ainda têm uma forma de tentar ludibriar. E essa aqui é a primeira barreira que você tem que colocar. Se você tá vendo o seu advogado falando por um número diferente, confira para ver se o número antigo realmente não está ativo. Vá lá perguntar ou pelo menos desconfie. Beleza, o segundo ponto então é a abordagem que eles vão utilizar. Normalmente eles seguem um padrão ali de abordagem com as pessoas. E eles fazem o quê? Primeiro, eles se identificam com o nome completo do advogado e eles falam que o seu processo recebeu uma movimentação e mandam também o seu nome completo. E aí já é para você ligar um alerta, porque normalmente quem já fechou um contrato com outra pessoa não fica falando o seu nome completo novamente e também não fica mandando o seu nome completo para você mesmo, né? São formalidades que são dispensáveis, mas eles fazem isso ou porque eles copiam e colam os dados de maneira geral, ou porque eles acham que fica realmente mais formal. E ainda nesse ponto aqui da abordagem, eles vão fazer o seguinte: eles vão dizer para você o número do processo, né? Eles vão dizer que teve uma movimentação, que teve uma sentença favorável e vão mandar para você normalmente a procuração desse processo e a petição inicial desse processo, que é o documento no qual o advogado ele inicia o processo, né? É o primeiro pedido que o advogado faz para poder começar um processo. Então você bate o olho e vê, caramba, ele me mandou a procuração e a petição inicial, de fato é o meu advogado, né? Mas você tem que lembrar que, como os processos são públicos, qualquer pessoa que acessou esse processo tem como baixar todos esses documentos, inclusive os anexos, RG, CPF, comprovante de residência. Tudo que a gente coloca num processo que é público é possível de ser baixado por qualquer pessoa. Então ele se utiliza desses documentos para passar uma certa credibilidade, né? Para passar uma certa legitimidade, para fingir que é de fato seu advogado. Mas é justamente nesse ponto que você tem que ficar atento. Normalmente os advogados não ficam mandando esses documentos para o cliente, a não ser que o cliente peça. Se você já assinou a procuração com seu advogado, para que ele vai lhe mandar uma procuração assinada que é de uso dele, que só serve para o advogado e não para quem passou os poderes para o procurador, entende? E outra coisa, a petição inicial também a gente só manda para o cliente quando o cliente pede. Normalmente não se manda porque de fato não tem tanta utilidade assim, a não ser informacional. Então se alguém te enviar esses documentos, já fica atento. E mais uma coisa para ficar atento ainda nesse ponto aqui dos envios dos documentos, é que eles dizem que teve uma sentença favorável e que o valor que saiu normalmente é exatamente o mesmo valor que está lá na petição inicial.
Só que aí que tem um grande ponto. Normalmente quando a gente inicia um processo, a gente faz vários cálculos, né, para poder pedir ali o valor da causa. Mas dificilmente uma sentença sai com exatamente o valor que a gente pediu. Normalmente o juiz faz algumas deduções, tem alguns pontos que ele normalmente não concorda. Claro, existem exceções, mas o normal é que não seja exatamente o mesmo valor. E aqui tá, eles colocam esses valores porque é o único valor que eles têm acesso, que é justamente o que está na petição inicial. Porque eles fazem essa abordagem normalmente quando o processo ainda não teve sentença, eles estão meio que tentando adiantar um efeito ali do processo. Então, se o valor que eles repassarem tiver exatamente igual ao da petição inicial, já desconfia, porque já que eles te mandaram a petição inicial, confere. Se o valor bater for exatamente igual ou mudar apenas alguns centavos, alguns poucos reais, fica esperto. E aí você tá naquela euforia, você recebeu uma notícia boa, caramba, o meu dinheiro vai sair, teve uma sentença positiva, e é aí que eles começam de fato com o golpe. Eles vão te pedir sua conta bancária, informações pessoais, às vezes cartão de crédito, às vezes senha do cartão, enfim, eles vão armar ali toda uma cena para que você passe informações com que eles consigam pegar dinheiro, ou então eles vão pedir diretamente algum tipo de Pix, avisando que é algum tipo de taxa do fórum ou alguma coisa do tipo. Mas eu já adianto que as custas do processo, normalmente, né, elas são calculadas no início do processo. Logo quando a gente dá a entrada, a gente já tem que pagar as custas. Isso se você não estiver usufruindo do benefício da justiça gratuita. E normalmente essas custas são emitidas por um boleto que sai ali, né, com a conta do próprio fórum, não é para o advogado que você vai fazer essa transferência, você vai pagar diretamente para o fórum numa conta oficial. Então, sabendo de todas as informações, sabendo de todos esses red flags aí que eu passei para você, de todos esses sinais, bora ver o que dá para fazer nesses casos. O primeiro de tudo e mais importante, não mande seu dinheiro sem checar, sem você ter certeza que é o seu advogado. Como eu comentei lá no começo, ele vai vir com um número de WhatsApp diferente, então vai checar o número antigo do seu advogado, né? Confere com o escritório, com outras pessoas do mesmo escritório, se de fato aquele número novo é do advogado que está falando com você. Procura as redes sociais do seu advogado, procura as outras pessoas do escritório dele e confirma com o número dele antigo. Provavelmente aqui nessa fase você já vai saber que é um golpe. Depois que você fizer essa checagem e tiver certeza que de fato você está sendo aliciado por um golpista, tire print da conversa inteira, porque eles podem tentar apagar para não deixar algum tipo de vestígio. Isso aqui vai ser muito importante no próximo passo. Primeiro, você vai bloquear o número dessa pessoa no seu WhatsApp e vai denunciar dentro do próprio WhatsApp dizendo que aquilo é uma tentativa de golpe. Depois disso, com o auxílio do seu advogado, dessa vez o verdadeiro, vocês vão fazer um boletim de ocorrência e vai pedir que o seu advogado dê prosseguimento em um processo penal para tentar achar esse golpista e condenar ele de alguma forma. Então, já com o auxílio do seu advogado, faça um boletim de ocorrência, pode ser online, não precisa ir na delegacia, e não dê chance para golpista. Então, se alguém tentar se passar pelo seu advogado, respira fundo, vai com calma, desconfia, checa as informações, verifica os sinais, porque eles vão dar sinais, eles vão se entregar de alguma forma. Então fica atento, porque a informação é a principal defesa contra esse tipo de abordagem. E esse aqui não é o único tipo de golpe que as pessoas estão fazendo por aí, mas é um golpe que vem crescendo bastante, então é muito importante a gente se manter informado para poder se defender. Então, se esse vídeo foi útil para você, deixa o like, manda para os seus amigos, para sua família, para pessoas que você sabe que têm processos na justiça, principalmente pessoas mais velhas que estão mais suscetíveis a cair nesse tipo de golpe. E já se inscreve aqui no canal que vai ter vídeo de forma recorrente, a gente vai estar informando vocês sobre os seus direitos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.